Olá, ouvintes da Rádio USP Tadjahal. Nós estamos às vésperas do Festival do Barco Dragão. Os chineses comemoram essa data com 3 dias de feriado, competições de canoagem e zongzi, uma espécie de pamonha feita de arroz. Hoje você vai entender a importância dessa data para os chineses. E vai descobrir também que São Paulo tem uma equipe de remadoras do Barco Dragão só com mulheres com histórico de câncer de mama. As mulheres do Remama participam desse programa de pesquisa brasileiro inspirado no projeto do canadense Donald Mackenzie. Em 1996, Donald, que era professor da Universidade de British Columbia, começou a estudar os benefícios da canoagem em mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Sua pesquisa gerou um movimento mundial de remadoras. O Momento China de hoje, então, é sobre o Festival do Barco Dragão e sobre as mulheres do Remama Dragão Rosa, que treinam 2 vezes por semana na raia olímpica da Universidade de São Paulo. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Apresentação: Márcia Carini. E o Remama é o quê? Remama é força, é superação, é garra, é vida, é amor no coração. Remama! Remama! O Momento China USP começa agora com a professora Patrícia Shakur Brum, que explica o que é o programa Remama e quem são essas mulheres com histórico de câncer de mama que se exercitam no Barco Dragão Rosa. Meu nome é Patrícia Shakur Brum, eu sou docente de Fisiologia da Atividade Motora, Fisiologia do Exercício, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e sou pesquisadora e docente também no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Departamento de Fisiologia e Biofísica. Sou membro da coordenação diária da FAPESP e sou membro da Academia Brasileira de Ciências. Como que eu conheci o Remama na minha vida? Eu sou remadora. Comecei na canoagem, remando caiaque, e depois de alguns anos me convenceram a ir para o remo. O remo é uma modalidade diferente da canoagem. O remo você se desloca para trás. E a canoagem são os barcos que você se desloca para frente. Canoa canadense, o barco dragão, caiaque. Essas são modalidades de canoagem. Um dia o diretor do CPUSP falou: Patrícia, você que é uma remadora e que trabalha com pesquisa, exercício em câncer, você tem que conhecer esse programa. Eu conheci também a doutora Cristina Ney Moran de Brito, que foi quem trouxe o Remama e iniciou o Remama aqui no Brasil. E daí ela fechou uma parceria que inicialmente era uma parceria entre o ICESP e o CPUSP, uma parceria para as mulheres que tivessem passado por reabilitação pós tratamento antineoplásico, no caso câncer de mama, pudessem vir fazer atividades de canoagem na raia da USP, né? Isso foi lá em 2013 que isso começou, e eu fui convidada e integrei o Remama com essa responsabilidade de trazer a curadoria científica, a pesquisa para o Remama, em 2017. E daí a gente fez essa parceria tão forte que a gente tem um termo de cooperação entre a Escola de Educação Física, o CPUSP e o ICESP. As mulheres remam na raia da USP, um dos lugares mais bonitos de São Paulo. Inaugurada em 1973, a raia tem 2.200 metros de comprimento
por 100 metros de largura. Além das aulas do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, hoje a raia recebe também o treino de equipes como o Clube Regatas Tietê, o Clube Espéria, a Atlética São Paulo, o Clube Atlético Paulistano e o Esporte Clube Corinthians Paulista. O mais curioso é que, apesar da beleza do local, mesmo pessoas que moram em bairros vizinhos não conhecem esse oásis. É o caso de Nádia Bezerra Cavalcante, uma das participantes do Remama, que sempre morou no Jaguaré, mas não sabia nada sobre esse espaço. Desde criança eu moro no Jaguaré. E só depois de mais de 50 anos que eu descobri que aqui eu poderia participar, que isso me pertence. É isso. Você já tinha entrado na raia antes? Não, nunca tinha entrado. Eu via a raia através da marginal. Você entendeu? Eu não tinha essa... No máximo na marginal, passava aqui de carro uma vez ou outra. Então eu não tinha esse conhecimento, né? Você concorda que a raia é o lugar mais bonito de São Paulo? Nossa, concordo e muito, porque, gente, isso faz um bem, olha isso, que coisa mais linda. Nossa, é fantástico, fantástico. Então, para você, houve a descoberta do esporte e a descoberta do local. Isso, exatamente, as duas descobertas foram, assim, maravilhosas. Você sabe por que o programa Remama acontece na modalidade de canoagem do Barco Dragão? Aprenda com a professora Patrícia. Por que o Barco Dragão? O Remama nasceu de um movimento que a doutora Cristina conheceu, das remadoras rosas, no Canadá, pelo Don Mackenzie. Então, ela já traz para o Brasil esse movimento e o Barco Dragão já é muito conhecida mundialmente, né, para as mulheres que têm histórico de câncer de mama. Quando começou, a gente não tinha barco dragão. Nós ganhamos o nosso barco dragão diretamente, a gente conseguiu do governo do estado que a gente tivesse o primeiro barco dragão aqui na raia. De fato, o número de mulheres e a busca por mulheres, né, para esse programa, todas referenciadas, vindas, por exemplo, do ICESP, foi aumentando. Hoje, a gente tem, né, a gente tem 2 barcos, a gente tem 2 horários. Agora, imagine, é um barco que vem com essa tradição das remadoras rosas, de movimentos internacionais de câncer de mama, mas, ao mesmo tempo, é um barco que agrega essas pessoas estão juntas. Então, a gente tem um barco onde a gente tem todas elas, onde elas treinam não só o condicionamento físico, mas elas estão ali com outras, em que elas cantam. A gente faz exercício cognitivo. Agora remando alto, 1, 2, 3, agora só pensando, mantém o ritmo. Elas cantam Escravos de Jó. Tira, põe, vamos remar. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar conjuntamente com elas, cognição, ritmicidade, o trabalho coletivo, e tá, ao mesmo tempo, junto e monitorando essas mulheres de perto, todas juntas. O primeiro contato das remadoras com os barcos dragão também foi muito emocionante. Quem nos conta é Carmen Lúcia, uma das primeiras participantes do projeto. Quando começou, nós éramos 5 pessoas só, né, que se propuseram a ir até Santos, até São Vicente, né, onde a doutora receberia as pessoas que foram os fundadores dessa remada em dragão para mulheres sobreviventes de câncer de mama. Então veio o doutor Don Mackenzie, vieram moças de outros lugares que já tinham tido contato com o dragão. Então, quando nós chegamos à praia de Santos, né, que era um cantinho ali de São Vicente, tinha 6 barcos dragão colocados ali na areia, entre a areia e a água. E eu tive, assim, um choque tão grande de alegria, de encantamento, porque eu nunca tinha visto de perto. Eu já conhecia o barco dragão, porque eu gosto de coisas míticas. Então, eu já tinha entrado em contato, assim, pelo computador, etc., mas nada ao vivo e em cores. Então, quando eu me deparei com aqueles 6 barcos, foi assim uma alegria intensa. Eu comecei a chorar, as meninas também, e aí fizemos um festival onde havia uma competição e mal sabíamos remar. Eu na véspera de ir,
eu falei, meu Deus, mas como eu vou pegar naquele remo do barco Dragão, né, sem que eu tenha nenhum conhecimento? Então eu sentei numa cadeira com um computador à frente e peguei umas aulas do Canadá, peguei uma vassoura e comecei a remar ali na frente, né, acompanhando as meninas do vídeo. Então foi assim, e daí eu me entusiasmei muito, aí fomos convidadas a continuar. Ao chegar aqui na raia, nós não tínhamos, evidentemente, o barco Dragão. Então nós remávamos em qualquer embarcação que os professores nos colocassem para começar o programa. E assim foi até que nós ganhamos em 2017 o nosso barco Dragão. Aí tivemos um festival chinês que nos acolheu também, para nós conhecermos bem onde nós estávamos, alimentamos o dragão, batizamos o dragão. Esse barco, vem também o tambor, vem tudo. O barco, o tambor, o leme, né? E a alegria junto. Aí foi uma festa geral e um encantamento geral mesmo. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Momento China USP. Depois de ouvir a descrição de encantamento da remadora Carmen Lúcia, vamos entender um pouquinho melhor o que é o Festival do Barco Dragão. Em chinês, Duanwu Jie. Essa festa que é comemorada no 5º dia do 5º mês lunar. Em 2025, a data é 31 de maio. Como é que ela surgiu? Essa é uma história que faz literalmente um mergulho na cultura chinesa, misturando rituais ancestrais, lendas trágicas e uma profunda reverência à memória de heróis. A origem mais popular dessa celebração está ligada à vida e morte de um grande poeta na China antiga, chamado Qu Yuan. Ele era ministro do estado de Chu durante o período dos reinos combatentes, há mais de 2.300 anos. Qu Yuan era conhecido por sua integridade e lealdade ao povo e seus versos carregados de amor à pátria. Mas aí aconteceu uma intriga. Injustamente ele foi acusado de traição, chegou a ser preso e acabou exilado. Com essa grande confusão política, Qu Yuan viu seu povo sofrer por conta de corrupção, de guerra e invasões dos inimigos. Tudo isso desesperou o poeta, que então, dia 5 do 5º mês lunar, se jogou num rio. Ele era uma pessoa querida e a notícia de sua morte comoveu a todos. Muitos remadores decidiram buscar pelo seu corpo usando canoas. Eles remavam rápido, no ritmo dos tambores. Essa teria sido a origem da corrida dos barcos Dragão, que até hoje cruzam os rios chineses. Ainda segundo a lenda, conforme o tempo passava e o corpo do poeta não aparecia, as pessoas começaram a ficar preocupadas, achando que os peixes devorariam seu cadáver. Então, para alimentar os peixes e deixá-los saciados, os camponeses começaram a jogar bolinhos de arroz envoltos em palha de bambu. Algumas versões da lenda dizem que, na verdade, esses bolinhos teriam sido jogados para alimentar o próprio espírito de Qu Yuan. E até hoje, esse é o prato tradicional do Festival do Barco Dragão. Ele se chama Zongzi e parece mesmo a nossa pamonha, mas por ser feito de arroz, tem um gosto bastante diferente. Aliás, uma curiosidade: dependendo da região da China em que você encontra o Zongzi, ele pode ter o recheio doce ou salgado. No sul da China, ele costuma ser recheado de carne de porco, cogumelos, gema de ovo curada ou castanhas. Já no norte da China, a tradição é o Zongzi doce, e ele pode ter recheio de tâmaras chinesas, também chamadas de jujubas, de doce de feijão, ou ele pode simplesmente ser preparado com arroz adocicado. Será que os chineses gostam muito de Zongzi? Ouça a história de Wang Chuting, a minha amiga Justine, que é chinesa e aluna da Universidade de São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Justine, meu nome chinês é Wang Chuting e sou uma chinesa, moro no Brasil há 7 anos. Eu lembro que quando eu era criança,
Eu ficava muito feliz na época do Festival do Barco Dragão, porque eu adorava de comer zunzi. Meu favorito é zunzi salgado, é uma delícia para mim, porque eu gosto muito daquela gema curada. E esse ano, o Festival do Barco Dragão vai cair pertinho do meu aniversário. Aí eu preparei os materiais, a folha e o arroz glutinoso para fazer zunzi e eu vou compartilhar essa comida com meus amigos na minha festa de aniversário. Além disso, existe também a competição do Barco Dragão. É uma competição nos rios. Geralmente acontece no rio principal da minha cidade, é igual o Rio Tietê, Rio de Pinheiros, de São Paulo. Aí a gente ficava na beira do rio para topar o próprio time do barco. Foi muito legal. E eu lembro também que minha vovó, ela costuma de colocar uma fita colorida em meu pulso. Disse que isso serve para espantar o mal e tirar o azar. Acho que é muito interessante esses costumes, essas tradições da China. E às vezes eu percebi algo parecido entre as tradições da China e do Brasil. Por exemplo, esse zunzi é meio parecido com a pamonha do Brasil, né? E a fitinha vermelha, eu também já vi em alguns meus amigos brasileiros. Eles têm essa fitinha colorida no pulso também. Acho que é isso. Espero que vocês gostem do festival, gostem do zunzi e aproveitem. Tchau, tchau. Eu adorei imaginar a festa de aniversário da Justine com Zonzi. Em São Paulo, no dia 31 de maio, a Raia da USP vai receber o Festival do Barco Dragão, organizado pelo Ibrachina, com o apoio do Consulado da China em São Paulo e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Eu conversei com Ana Lau, do Ibrachina, para entender o que o público pode esperar do evento. Então, no dia 31 a gente preparou algumas apresentações bem especiais. A gente vai ter a participação da nossa banda, o Ibrachina Musical Project, que traz músicas tradicionais chinesas com ritmos brasileiros e do mundo inteiro, né? A gente também vai ter a tradicional dança do dragão e do leão, e uma apresentação de Kung Fu, e também, obviamente, a corrida do Barco do Dragão. A gente também vai ter participação de alguns grupos de sobreviventes do câncer de mama. Então, vai ser muito especial e a gente espera vocês dia 31 de maio, 9 horas, na Raia da USP. Ana, quais são os grupos que participarão da corrida em si, da corrida do Barco Dragão? A gente tem grupos de São Paulo, de Santos e de Brasília vindo, né? E aí o próprio público vai poder participar, né? Assim, vai ter um workshop, então quem quiser remar depois da corrida inaugural, a gente vai ter um workshop para as pessoas terem essa experiência, essa vivência mesmo de entrar no barco. Quem quiser tocar o tambor também vai poder, vai ser bem bacana. Tem uma pergunta, vamos ter Zonzi ou não? E se não teremos, onde em São Paulo podemos encontrar Zonzi? A gente vai ter água, enfim, frutas, mas Zonzi a gente não vai conseguir levar. Porém, você consegue encontrar em várias mercearias na Liberdade, o ano inteiro, não só durante o Festival do Barco Dragão, e tem variações. Além do salgado, você pode encontrar zonzis doces também, com recheio de doce de feijão, vale a pena experimentar. Muito bom. Ana, muito obrigada de estar aqui com a gente. Parabéns pela organização desse festival aqui na Raia da USP. E a gente espera participar. Estaremos por lá com toda certeza. A gente espera vocês para remar com a gente. Obrigada, Ana. Vamos voltar agora a falar do Remama, que inclusive estará presente no Festival do Barco Dragão no dia 31 de maio. Entre os depoimentos que eu gravei na Raia e que podem ser assistidos nos canais do Momento China, eu entrevistei a remadora Viviates, de 44 anos. Com 41 anos, eu tinha acabado de fazer meus exames em outubro e quando foi em fevereiro eu acordei com um caroço na mama esquerda. E você já era uma praticante de esporte? Não muito. Sempre fazendo um pouquinho aqui de pilates, um pouquinho de musculação, mas depois que eu fiquei doente realmente, o meu oncologista, ele sempre deixou claro que exercício físico é remédio. Quando eu estava muito mal da quimioterapia,
ele falava, vai pra academia e faz um pouco de esteira. Então eu adaptei isso pra minha vida mesmo agora. Exercício físico é remédio. E você pode dizer, mas a canoagem do Barco Dragão mexe apenas com os membros superiores. Não. Sem dúvida, as mulheres que fizeram a retirada da mama e dos linfonodos axilares se beneficiam muito dos movimentos da canoagem. Mas o professor do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, Christian Klausener, responsável pelas atividades de canoagem na raia olímpica e também coordenador do Remama, me explicou que os benefícios para essas mulheres vão muito além disso. A canoagem, no sentido geral, ela trabalha muito toda a musculatura da coluna. Então a gente usa muito toda a musculatura do core, né? Toda a musculatura abdominal, musculatura das costas, que a gente trabalha bastante eficientemente. Junto com essa musculatura, então essa é a principal, a gente trabalha os braços, né? Os membros superiores e as pernas também. Tá? Então é uma ação conjunta de toda a musculatura, né? Que é importante exatamente para a parte cardiorrespiratória. Os grandes problemas são problemas cardíacos que podem recorrer em função dos problemas de câncer, né? Que é uma situação bem grave, bem conhecida, né? na parte de tratamento. A necessidade de realmente manter um trabalho aeróbico, decente, pensado, trabalhado exatamente para ter essa melhora. Aline Gurgel, doutoranda coordenadora do programa Remama e do programa Oncofit, de aulas online para mulheres com histórico de câncer de mama. É um tabu que a mulher que opera o braço e a mama não pode mais mexer esse braço, não pode carregar peso com aquele lado que está operado, e a canoagem ela vem para dar exatamente a mensagem oposta. Pode mexer sim, que às vezes ela fica com amplitude de movimento um pouco encurtada, reduzida pela própria cicatriz, que é um tecido enrijecido, mas dentro das limitações dela ela consegue fazer a remada, né, aumentando essa amplitude do movimento, aumentando a força de membros superiores. Quando elas entram para a aula, e aí é que está o diferencial do nosso programa, a gente tem uma periodização que o pessoal da educação física faz, tem todo um planejamento para a aula. E durante a aula a gente sempre mede a percepção de esforço delas, que é uma escala de 0 a 10, onde 0 é um esforço mínimo, ou seja, não está fazendo esforço nenhum físico, e 10 é um esforço máximo. Então, nossas aulas são ali planejadas para que o esforço fique mantido entre 6 e 7, e as novatas na parte do barco, elas são posicionadas na parte de trás, porque a remada atrás do barco não é tão pesada quanto a remada de quem está puxando lá nos 2 primeiros assentos. Então, lá na frente é pesado. Lá vão as veteranas mais condicionadas, que têm sincronia e ritmo para remar. As novatas, elas ficam lá atrás, até porque se elas remam lento ou fora do ritmo, elas batem o remo nas veteranas e as veteranas ficam bravas. A gente vai gradualmente aumentando o ritmo. Então, o tambor, a gente tem um ritmo ali. Então, tem a remada mais lenta, aí vai ter a remada mais rápida. Então, gradualmente, à medida que elas vão ganhando condicionamento, elas vão conseguindo acompanhar a remada. Então, às vezes, se a mulher está muito cansada, é uma novata que acabou de chegar, a gente fala assim, tá cansada, coloca o remo para dentro, respira. Quando você recuperar, você volta a remada no ritmo. E elas fazem isso. Uma batida, um ritmo, um barco, um coração. Uma batida, um ritmo, um barco e um coração. Aqui no Momento China, nós tivemos um programa falando sobre a importância da percussão na cultura chinesa. Ver o barco Dragão Rosa na raia olímpica da USP realmente fica muito mais emocionante por conta do som das batidas. Professor Christian, você já conduziu o tambor do barco Dragão Rosa? Já. Quem está no tambor tem que ter essa percepção. Se você vê que a pessoa está descoordenando, o grupo está descoordenando, você diminui o ritmo de batida, né? Para exatamente elas conseguirem acompanhar. E, obviamente, aprender a técnica é mais lento no início, né? Porque você tem que pensar no teu movimento, se está certo, na conjuntura do grupo, que isso é o mais difícil, é o sincronismo nas remadas, né? E é muito difícil isso.
Então o tamborista ele tem que saber assim, se ele aumenta, ele diminui. E se for em competição, então piorou, porque tem que saber observar o grupo e saber se elas aguentam aquele ritmo ou não, né? Além do olhar atento do professor Christian, as remadoras são acompanhadas pelos professores bolsistas do programa. E o grupo também elegeu uma capitã, que é a remadora Etuko. Etuko Takaoka Saizaki. Eu acho que eu estou aqui há uns 10 anos. 10 anos. 9 anos, mais ou menos. Hoje você é capitã da turma. Sou. Qual é o papel da capitã da turma? A capitã organiza o barco, né? Faz as chamadas e organiza tudo aqui na raia. Entrada de barco, saída, a limpeza, né, do barco, para guardar. Tudo assim, eu que tenho que organizar. Então você nunca tinha tido nenhum contato com barco, nada? Nada. E como foi essa experiência? O que você sentiu naquele momento? Nossa, eu senti assim, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? Aí você se sente tão acolhida que você não quer mais sair daqui. Todas essas mulheres são unânimes em mostrar como o barco Dragão Rosa, do Remama, mudou as suas vidas. Meu nome é Selma Campos Orzella, eu participo do Remama há 3 anos e meio. Eu não imaginava ter isso. Quando eu entrei aqui, as mulheres te abraçam. Então você tem aquele acolhimento, aquele conforto. É uma coisa muito especial. E o exercício veio como consequência, né? Que foi muito útil para a minha vida. Eu hoje não consigo ficar sem vir aqui. Eu me encontrei no remo. Caso você queira conhecer um pouco mais da história das remadoras, tem um livro que se chama Mar de Rosas, que foi uma edição feita pelo ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Tem ele em PDF disponível para acesso. A gente pode até encaminhar o link para você. Está aí então a dica da doutoranda Aline Gurgel e da professora Patrícia Brum, que é o livro Mar de Rosas, um download gratuito na internet. Para contar tudo o que eu aprendi fazendo este episódio do programa Momento China USP, eu precisaria de muito mais tempo. Então, eu já aviso a vocês que nós vamos voltar a esse tema. Eu me despeço hoje agradecendo a todas as entrevistadas e entrevistados. Parte das entrevistas que não couberam aqui vão subir já para as nossas redes. E como você já sabe, todos os nossos programas podem ser encontrados na página e nos agregadores de podcast do Jornal da USP. Ele sobe também em vídeo para o YouTube e redes do Momento China. Agradeço o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta para o e-mail marcia.carini@usp.br. Nosso programa vai ao ar pela Rádio USP aqui em São Paulo e em Ribeirão Preto toda quarta-feira, à 1h30 da tarde. Até a próxima semana, ou em chinês, Zaijian. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.